14ª Convenção da ANECRA. Setor automóvel. No caminho da sustentabilidade. Falar de sustentabilidade das empresas envolve sempre falar de financiamento. Desde 2022, tudo ficou mais complicado. A era do dinheiro barato parece ter chegado ao fim. As taxas de juro voltaram para valores que já pareciam impensáveis e as perspectivas não são animadoras, pelo menos a curto prazo. O impacto nas empresas é enorme, seja pelo custo de financiamento dos investimentos necessários ou pelo menor poder de compra de clientes. Torna-se assim fundamental ouvir os especialistas para conhecer as expectativas para o futuro. Num mercado cada vez mais concorrencial, seja no setor automóvel ou financeiro, é necessário criar soluções inovadoras que tragam valor a todos os parceiros. Até porque os modelos de distribuição no comércio automóvel estão a mudar. Por isso, vemos o surgimento de novas plataformas digitais, de cross-selling e de outras iniciativas. Como é que as financeiras encaram a sustentabilidade ambiental, económica e social? Será que este é um fator importante para o desenvolvimento do setor automóvel? Conheça as perspectivas dos principais operadores financeiros do mercado no painel O Financiamento Automóvel e a Sustentabilidade das Empresas. Convosco, a jornalista Rita Rodrigues. Bom dia. Bom dia de novo. Portanto, se há pouco estivemos a falar sobre a energia que move e que vai mover as nossas viaturas e também a tecnologia que vai permitir agilizar o pós-venda, agora vamos pensar como é que vamos comprar os nossos carros no futuro. Por isso, vamos então olhar para o financiamento e a sustentabilidade das empresas, mas para nos enquadrar neste painel, eu dou já as boas-vindas à Leonor Santos, que é Presidente da Direção da ASFAC, para nos dar aqui umas notas prévias. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço à ANECRA, na pessoa do seu Presidente e do seu Secretário-Geral. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Efetivamente, a ASFAC e a ANECRA andam de mãos dadas há muito tempo e é assim que tem que ser. Ajudamos uns aos outros. Nós precisamos dos senhores, os senhores precisam de nós e é assim que queremos continuar e, portanto, esta parceria é para a vida, no nosso entender. Muito obrigada. E dito isto, vamos então ver como é que os associados da ASFAC têm encarado estes últimos anos. Isto são tudo a que temos resistido, nós e todos. Tivemos uma pandemia, logo a seguir tivemos a guerra aqui ao lado na Ucrânia, imediatamente a seguir a inflação, a subida das taxas de juros. Nos últimos dias, semanas, este novo conflito do Médio Oriente e até ontem, quando eu preparei a apresentação, não sabíamos o que ia acontecer, mas até ontem não sabíamos se a taxa de juros ia subir de novo. Aparentemente vai ter agora um período de calmia, como estava à espera, mas também se pensava com o conflito no Médio Oriente que as taxas poderiam voltar a subir. E sim, a recessão está sempre, é um receio que todos temos. E isto, vou-vos só dar alguns números para terem noção da atividade dos associados da ASFAC. Os associados da ASFAC, que estão muito bem representados neste painel também, vou-vos dar grandes números. Nós, em 2020, os associados tiveram uma produção de cerca de 11,7 bilhões de euros, dividida entre particulares 7 bilhões e empresas 4,7. Isto em anos de dificuldade. Eu aqui não posso deixar de chamar a atenção o esforço que todos fizeram, todos os associados da ASFAC, para, em anos de grande dificuldade, continuarem a apoiar os senhores, os particulares, a sociedade em geral e, portanto, eu gostaria de fazer um foco neste ponto. Em 2021, e ainda que já tínhamos fechado dados do terceiro trimestre de 23, em 2023, até ao primeiro semestre, já íamos com uma produção de 6,7 bilhões de euros, também dividida entre particulares, cerca de 3.700 bilhões e empresas 3. A expectativa para este ano é que cheguemos também a cerca de 14 bilhões de produção.
que é também o que temos em estoque para gerir em carteira. E este é um ponto que eu não vou também poder deixar de referir. Os gráficos, ainda que não tenham a mesma escala, refletem muito bem as taxas de juros de referência, a subida da taxa de juros de referência e a subida das TEGs. Como sabem, muitos estão familiarizados com o tema, as TEGs são as taxas máximas que se podem cobrar nos créditos ao consumo. É fixada, tem um modelo de cálculo, é fixada pelo regulador, pelo Banco de Portugal. E a TEG, com esta subida abrupta da taxa de juros, que aconteceu, das taxas de referência, que aconteceu entre 2022 e 2023, a TEG não conseguiu acompanhar essa subida. Ou seja, era um modelo que não estava testado para uma subida tão abrupta das taxas de juros. Teve uma subida, está a ter uma subida, mas muito mais lenta do que a subida que todos os associados da ASFAC sofreram quando se refinanciam. Ou seja, as margens começaram a ficar muito difíceis e muito esmagadas. Mas mudar uma legislação não se muda de um dia para o outro e, portanto, mais uma vez, todos os associados da ASFAC conseguiram acompanhar, ainda que, e refiro, com maior redução nas suas margens e com cada vez mais esforço. Só a título de exemplo, eu posso-vos dizer que entre janeiro de 22, que foi o início da subida das taxas de juros, e julho de 23, houve uma diferença de 4,47 na taxa Euribor. E a taxa Euribor é a taxa de referência a que os associados da ASFAC se financiam. Porque, como sabem, o modelo de negócio não é através da captação de negócios, mas sim através da refinanciação nos mercados. E a subida da TEG, também neste período equivalente, foi de apenas 1,9. Portanto, esta diferença teve que ser absorvida pelos associados à ASFAC, que a absorveram para continuar a poder financiar toda a atividade. Outro ponto que eu também gostava daqui de tocar e de partilhar é que nós temos existem em Portugal cerca de 4.500 intermediários de crédito, muitos dos senhores e das senhoras são certamente registados no Banco de Portugal. E o Banco de Portugal tem sido cada vez mais, por exemplo, ano passado houve cerca de 115 intermediários que foram proibidos de exercer a atividade pelo Banco de Portugal. E o Banco de Portugal anda cada vez mais atento a tudo. As tendências europeias são para uma cada vez maior exigência da qualidade, da forma como o crédito é comunicado e como é vendido aos consumidores finais. E por isso a ASFAC desenvolveu o ano passado, a partir do ano passado, desenvolvemos uma parceria com uma empresa de certificação, SGS, e pensamos criar isto não só para os nossos associados, mas para todos os intermediários em geral. Basicamente, o que é que consiste? Consiste que de uma forma bastante pedagógica e numa perspectiva de melhorar o que há a melhorar, esta empresa, a SGS, que é uma empresa certificada, faz uma visita aos pontos de venda, detecta o que é que não está efetivamente correto como o Banco de Portugal quer e imediatamente propõe soluções e elenca uma lista de melhorias a fazer. Isso era muito importante porque ações de cliente mistério vão ver que vai ser cada vez mais o futuro. Os reguladores e o regulador português em particular é um regulador muito exigente, muito interventivo e muito presente. E, portanto, o nosso objetivo é que todos os intermediários de crédito cumpram com as suas obrigações, que estão definidas por lei, e nós queremos continuar que hajam muitos intermediários de crédito. Nós, na ASFAC, precisamos de intermediários de crédito, de bons intermediários de crédito. E, portanto, lanço este apelo, quem quiser pode contactar a ASFAC, que os encaminhará para esta empresa de certificação reconhecida, portanto, pelo Banco de Portugal, porque antes de lançarmos este projeto, validamos com o Banco de Portugal e, portanto, cumpre todos os requisitos do Banco de Portugal. Estamos à vossa disposição para quando quiserem. E, por fim, antes de vos deixar, mas melhor do que eu, estes 4 senhores que estão aqui vão falar no tema, os associados da ASFAC têm feito um longo caminho e já com muitos resultados em tudo
que é relacionado com o nosso tema, que é a sustentabilidade, porque como no painel anterior o Pedro dizia, sustentabilidade já se fala há muitos anos, só que é cada vez mais urgente. E há várias formas de sustentabilidade. A sustentabilidade não é só, e isto é o vosso meio, mas não é só se os carros são a gasolina, são verdes, são elétricos, são isto. Há muitas outras formas de contribuir. E os associados da ASFAC têm contribuído de imensas formas. Eu deixo-vos aqui alguns exemplos. São os financiamentos que há específicos para ajudar a uma transição energética das nossas casas, a melhorias de painéis solares, novas janelas, novas fontes de calor, portanto, não se resume aos carros e aos combustíveis dos carros. Também o financiamento dos veículos elétricos, de bicicletas, porque há cada vez novas formas de deslocação. Eu própria vou de bicicleta muitas vezes trabalhar e vou com imenso orgulho trabalhar de bicicleta. Todas as nossas associadas, quase todas, têm muitas ações de responsabilidade social e esta responsabilidade social passa muito pela literacia financeira. É preciso ensinar cada vez os mais novos, saber como é que se gera um orçamento, o que é que significa pedir dinheiro, o que é o juro, e começa-se desde pequenino nas escolas. Como é que vão gerir uma mesada? A mesada tem que dar para o mês, o que é que acontece? Chegam a meio do mês já sem dinheiro, e portanto, todos os associados têm feito muitas campanhas e têm dado um contributo muito importante para a sociedade, para tudo o que é responsabilidade social. Há um outro fator também no caminho da sustentabilidade da responsabilidade social, que é a igualdade de géneros nos cargos de direção. Isto é um tema também bastante debatido hoje em dia, como sabem, o mundo tem mais mulheres do que homens, é uma verdade e vai ser cada vez mais assim, mas a questão é em cargos de responsabilidade e de direção. E isso é um caminho que todos temos que fazer, os associados da ASFAC têm vindo a fazer, os senhores todos também, certamente, é um caminho a fazermos. E, por fim, há sempre populações mais vulneráveis. São as populações ou porque são mais envelhecidas ou que têm menos literacia e que são normalmente as que são vítimas de fraudes. E a ASFAC tem um papel muito importante nesta sensibilização e a ajudar estas pessoas, ou porque estão mais sozinhas, ou porque já são mais velhos, têm os filhos longe e que facilmente são vulneráveis e são vítimas de fraudes e de burlas que depois, durante muitos meses e muitos anos, vão andar a pagar. E, portanto, isto também faz parte da responsabilidade social da ASFAC e dos seus associados. E estes são alguns exemplos de muitos mais. Mas, não querendo tirar mais tempo, tenho a certeza que estes senhores vão poder dar com mais detalhe tudo o que fazem. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Leonor. Obrigada, Leonor, por esta introdução. Então, sem demoras, vamos olhar para o financiamento e para a sustentabilidade das empresas. E este painel é composto pelo Pedro Nuno Ferreira, que é Head of Automotive Business da CTLM BNP Paribas. Também o Licínio Santos, Board Member e CEO da Cofidis Portugal. O Nuno Zig, CEO da Santander Consumer. E também o Hugo Ramalho, Head of Long Channel da Credibon. Muito bom dia a todos. Esta convenção é norteada pelo tema da sustentabilidade, mas eu gostava que olhássemos aqui para uma sustentabilidade mais ampla, environment, social e também a governance, traduzido para português, o ambiente, as questões sociais, mas também económicas, por assim dizer. Pedro, de que forma é que as instituições financeiras acolhem esta tríade de pontos da sustentabilidade? Bom dia, obrigado Rita. Antes só cumprimentar a ANECRA e a direção da ANECRA e agradecer o convite que nos foi dirigido no CTLM para virmos aqui falar convosco. Também só um introito antes de entrarmos aqui nesta resposta específica àquilo que colocou, a regulação do Banco Central Europeu sobre o reporte da ESG e a necessidade das empresas terem a informação
financeira associada à temática do ESG vai se tornar obrigatório para as pequenas e médias empresas. Neste momento ele é obrigatório para as grandes empresas. Se um banco que queira financiar uma grande empresa já tem que ter esse relatório para os seus processos de crédito, e isso está a descer, digamos assim, para que empresas de menor dimensão, nomeadamente concessionários, comerciantes de usados, oficinas, também tenham que ter esses relatórios. Isso vai criar uma exigência muito grande em tudo aquilo que vamos dizer a seguir, na forma como cada uma das empresas que aqui está vai expressar isso para fora. Depois, então, relativamente à pergunta, e começando pela parte do environment, no nosso caso, nós temos uma preocupação muito grande de promover a sustentabilidade, enfim, tudo o que tiver a ver com a transição energética, temos o tema da mobilidade verde, o peso que a atividade de financiamento de carros eletrificados, para simplificar, portanto, os carros híbridos e os carros elétricos na nossa frota, as motas elétricas, isto na parte, digamos assim, diretamente automóvel. Depois, numa outra lógica também, tudo o que tem a ver com bicicletas, trotinetes, enfim, faz parte da nossa atividade de forma significativa, promovemos com tarificação diferenciada, discriminada positivamente, portanto, um cliente que vai comprar um carro elétrico, em princípio, tem acesso a condições de financiamento melhores do que um cliente que vai comprar um carro a combustão, isso para facilitar. Mas depois também temos aqui o tema das baterias elétricas, o tema da troca das baterias, o tema dos painéis solares, que é uma atividade que nós também fazemos de financiamento aos clientes particulares que querem ter painéis solares para alimentar o carregamento dos seus carros, e a temática da eficiência energética das casas. Portanto, não necessariamente ligada à mobilidade, mas associada a isto. Também e tudo isto, setores. Pois, troca de bens usados, refinanciamento de produtos usados, carros e outro tipo de bens, e em termos da empresa em concreto, que é um aspecto importante, não só aquilo que é para o mercado, por exemplo, nós temos um processo grande de eliminação do lixo informático nos nossos servidores. O lixo informático, quer dizer, os arquivos que nós temos, têm custos enormes de energia. Não estou a falar do custo financeiro, é custos de consumo de energia. E, portanto, eliminar informação dos arquivos informáticos tem poupança energética para qualquer empresa. A gente não se apercebe disso, mas o custo que isso tem é enorme. E depois, nós temos, com alguns dos nossos parceiros, nomeadamente, sem fazer demasiada publicidade, mas com a Polestar e com a BYD, que são marcas nossas parceiras, que só têm viaturas elétricas e, portanto, toda a nossa atividade está centrada naquele processo de venda, de financiamento ali. Isto em relação à parte do environment. Em termos da parte social, que também colocou a questão, nós temos aqui um tema que é a nossa obrigação enquanto instituição, e fazemos-lo com gosto, da diversidade nas dimensões todas da diversidade, ou seja, não fazemos qualquer discriminação social, religiosa, do sexo das pessoas, da orientação sexual, da política, académica, relativamente aos empregados, aos clientes e aos parceiros. Esse é um princípio fundamental, nem para quem recrutarmos, nem para quem trabalha connosco como parceiros, nem para o tipo de clientes que temos. E, portanto, também não à origem dos clientes. E ainda trabalhamos bastante aquilo que chamamos o Junior Achievement em Portugal, para termos jovens que precisam de fazer estágios profissionais, que vêm trabalhar connosco. No caso ainda dos nossos empregados, temos uma coisa que é 1 million hours to work, ou seja, que permite que toda a gente tenha direito a fazer voluntariado pago pela empresa. Não é voluntariado organizado pela empresa. É o tempo de trabalho que podem dedicar a ações de voluntariado que as próprias pessoas escolhem. E uma coisa que foi referida pela Presidente da ASFAC, temos uma comissão executiva com equilíbrio entre homens e mulheres. Paritária. Portanto, já tivemos exatamente em paridade, por acaso agora não temos, por razões, enfim, da evolução da vida, circunstanciais, mas não é o 50-50, mas é o 45-55 que temos hoje em dia. E relativamente ao tema da governance, que é um tema que qualquer organização bancária está sujeito, obrigado até pela regulação, nós procuramos ter uma boa governance interna que tem muito a ver com 2 ou 3 coisas. Primeiro, a metodologia Agile, que nós usamos para todo o nosso desenvolvimento informático, a nossa transformação numa organização Agile, ou seja, que não é uma organização necessariamente por silos, mas uma organização que trabalha em função de percursos cliente, das customer experience que queremos fazer. Outra coisa regulada, que é o equilíbrio de poderes, e a independência das funções reguladas, que é algo que os bancos estão obrigados, ou seja, e essa questão da independência das funções reguladas obriga-nos a que, por exemplo, algumas áreas não tenham dependência
do CEO, são independentes e têm uma ligação direta à sede em relação a isso, nomeadamente compliance, risco, legal, essas áreas que estão aí. E tudo o que tem a ver com a relação ética com os parceiros. A relação ética com os parceiros é ser transparente, quer dizer, como analisamos crédito, como pagamos comissões, como os problemas que temos, partilhá-los com os parceiros para poder resolver em conjunto. E proteger os clientes. Há uma lógica importante naquilo que os bancos também estão obrigados, podemos trabalhá-la mais ou menos, mas para nós é um princípio, que é a proteção dos interesses dos clientes. Ou seja, procurar que os clientes não façam créditos que sejam maus para eles. Isto, para quem tem que vender, é complicado. Eu sou o primeiro a sentir, às vezes, essa complicação, não é? Há créditos que é melhor que os clientes não façam. E nós temos que ter essa preocupação, que é ajudar os clientes a que eles não se endividem mais do que aquilo que eles podem, na verdade, ter. Pronto, estas seriam as minhas respostas às suas perguntas. Sustentabilidade transversal na CTLM. Na Cofidis, Licínio, também é fundamental olhar para todos os lados da sustentabilidade? Sem dúvida. A sustentabilidade hoje é core em todas as organizações e não é porque é um termo fancy, é porque é incontornável neste momento e todas as organizações que queiram ter sucesso no médio e no longo prazo têm que o introduzir na sua estratégia. Eu posso dizer que hoje a Cofidis tem uma direção de sustentabilidade com assento no board da empresa. Portanto, há uma diretora de sustentabilidade que tem exatamente a mesma responsabilidade e o mesmo peso no nosso board como tem uma direção comercial, uma direção financeira, uma direção de recursos humanos, e isto diz bem da importância que nós damos a esta matéria. E depois dividia isto em duas grandes dimensões. A questão do ecossistema. Hoje, investidores, parceiros, fornecedores, clientes, colaboradores, todos têm uma opinião, todos estão muito atentos àqueles que são os sinais de cada organização do ponto de vista cultural e comportamental no que diz respeito à sustentabilidade e têm o direito de escolha. Portanto, todos escolhem se querem relacionar-se com esta ou com aquela organização em função de se identificam com os propósitos desta organização e com as suas práticas. E isto é fundamental. Hoje fala-se muito do desafio da atração e retenção de talento e, na verdade, a proposta de valor enquanto marca empregadora de uma organização é tanto maior quanto mais fortes for as suas políticas de sustentabilidade, a sua estratégia de sustentabilidade. Depois, numa outra dimensão, e essa outra dimensão toca essencialmente no dever de todos nós, porque se todos tivermos um comportamento, mesmo que seja pequeno, será mais fácil de conseguirmos um feito grande. E nós, naturalmente, empresas grandes, e com isto não tiro responsabilidade às empresas mais pequenas, porque todos temos que fazer a nossa parte, mas, naturalmente, empresas grandes têm mais responsabilidade, porque têm mais recursos, têm mais meios, têm mais notoriedade e mais visibilidade, e, portanto, é mais fácil de criarem benchmark, é mais fácil de influenciarem positivamente a comunidade, e nós temos tido esse cuidado. Há um sem número de ações que nós levamos a cabo semanalmente. Eu vou tocar em 2 ou 3 para não ser extensivo. Do ponto de vista ambiental, o nosso edifício, a nossa sede aqui em Lisboa, que alberga 750 colaboradores e que se chama Natura Towers, é um standard e um benchmark no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Desde o maior jardim vertical de Lisboa, com mais de 1000 metros quadrados de jardim vertical, a toda uma fachada repleta de painéis solares, a um sistema de captação e armazenamento de águas pluviais para a sua reutilização. É, de facto, um edifício altamente posicionado em todo o país do ponto de vista ambiental. E no que diz respeito à sustentabilidade económica e social, vou dar 2 exemplos que me tocam particularmente e que são muito interessantes. Nós, nestas instalações, onde servimos a maior parte destes nossos 700 colaboradores, temos 2 espaços de restauração, um restaurante e um café. E estes espaços são abertos à comunidade e são explorados por entidades externas. Nós decidimos dar a exploração desses espaços a 2 entidades, nomeadamente o restaurante à entidade Crescer, que é uma organização sem fins lucrativos e que visa promover a integração, no fundo, a reinserção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Falamos de ex-reclusos, falamos de ex-toxicodependentes, de pessoas sem abrigo e, portanto, que trabalham nesta instituição e que servem neste nosso espaço. E o café, que se chama Café Joyeux, e que é uma outra organização muito similar,
que no fundo promove a inclusão de jovens e de pessoas com dificuldades cognitivas e dificuldades de aprendizagem. E é tão gratificante nós descermos do quinto andar, do sétimo andar, depois de uma reunião que foi estressante, e percebermos como aquelas pessoas que vão demorar mais 1 minuto, 2 ou 3 a servir-nos um café, mas que o fazem com uma alegria incrível, porque se sentem úteis e inseridas na comunidade. Sim. E isto é só um gesto Sim. que não é difícil de ser realizado. E eventualmente contribuem para a sustentabilidade emocional dos funcionários. Absolutamente. Reduz-se a isto e todos nós temos a capacidade de o fazer. Nuno, pegando nesta ideia, quanto maior a empresa, mais responsabilidade no cumprimento destes objetivos de sustentabilidade, sejam eles tão transversais quanto estivemos aqui a ver? Deixe-me começar por agradecer à ANECRA pelo convite para esta convenção, é um prazer estar aqui convosco. Esta preocupação com a sustentabilidade, eu acho que temos todos de acordo que ela é, por um lado, global e, por outro lado, é urgente. Quando dizemos global, quer dizer que nos toca a todos, e já entrarei aí também um pouco no detalhe de como é que nós vemos o papel do sistema financeiro nessa preocupação global. E é urgente porque creio que estamos todos de acordo que as últimas gerações, na qual eu incluo a minha também, não só têm feito muito pouco para tentar reduzir o consumo dos recursos do planeta, como, além disso, também não têm tido um grande sucesso em reduzir as desigualdades na utilização desses recursos. Portanto, se isto é um tema de todos, todos temos que atuar e atuar com urgência. E, neste caso, o que nós sentimos é que o setor financeiro não só tem uma obrigação, como também uma oportunidade para atuar também. Ou seja, é uma responsabilidade de todos. No Grupo Santander, nós levamos esse compromisso muito a sério e temos até algum cuidado para evitar a tentação do greenwashing, que é uma tentação que existe muito também, de nos colocarmos por trás destes temas e depois, na verdade, não fazer grande coisa por eles. Temos vários programas. Eu destacaria 2 tipos de programas, para não ser demasiado exaustivo. Um que entendemos que trará benefícios à sociedade mais no longo prazo, que tem a ver com a educação. Temos variedíssimos programas a nível internacional de apoio à educação, como, por exemplo, o Santander Universidades e outros. E este tema para nós é muito importante porque, sem boa educação, nós não temos nem bons cientistas para nos resolverem os problemas complicados que temos hoje em dia, como também não temos o elevador social a funcionar, e isso traz-nos à questão da sustentabilidade social, e também não temos bons decisores para nos ajudar a conduzir-nos nestes caminhos tão difíceis. Eu diria, inclusive, quando falo de decisores, incluo-nos a nós todos, porque a principal decisão que todos temos que tomar é o voto, e, portanto, com melhor educação também, se calhar, existirá melhor voto e melhor eleição de melhores políticos para nos governarem nas sociedades ocidentais. Portanto, a educação é para nós um ponto-chave, mas obviamente como isto vai trazer efeitos a médio e longo prazo, é necessário atuar já, portanto também temos outro tipo de programas muito mais orientados para ajudar o empreendedorismo e a empregabilidade, portanto é necessário produzir efeitos imediatos. E eu aqui, a título de exemplo, e a nível também aqui de Portugal, do Santander Consumer, incluiria, por exemplo, o acordo que temos com o Banco Europeu de Investimento, que nos ajuda a ter ofertas para ajudar os negócios, concretamente em relação ao tema que nos traz hoje também, a fazer a transição energética e a mudar a frota para veículos verdes. Hugo, na Credibon, a sustentabilidade também é um princípio orientador? Sim. Basicamente está em coerência com tudo aquilo que já foi dito aqui pelos meus colegas. Basicamente no Banco Credibon e acima de tudo o nosso acionista é muito claro quanto ao posicionamento da empresa no que diz respeito aqui à questão da sustentabilidade, que é ser líder em todas as métricas de ESG. No caso específico do Banco Credibon, e à semelhança aqui dos meus colegas, também temos várias ações, vários planos, quer a nível social, quer a nível de governance e de ambiente. Eu, se calhar, até para resumir um bocadinho, vou só dar 2, 3 exemplos. Temos, por exemplo, o objetivo de, no espaço dos próximos 2 anos, 50% dos financiamentos de viaturas novas sejam elétricos e híbridos. Temos também dinamizado a oferta de viaturas elétricas e híbridos na plataforma Pisca Green. A oferta é essa dos nossos parceiros comerciais. Brevemente, também a curto prazo, haverá novas soluções de mobilidade de green nessa mesma plataforma. E talvez para terminar, aqui um bocadinho da parte da empresa e também a parte social, realçar que somos uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal, com o Best Place to Work, e isto tudo, esta distinção, graças àquilo que é uma equipa dedicada no ativo mais importante, que são as pessoas,
do Credivon, e com isso, basicamente, conseguimos, com base em planos de formação, aumentar aquilo que é o empowerment que queremos dar às pessoas da empresa e, da mesma maneira, conseguir um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional para haver, efetivamente, essa sustentabilidade de qualidade de vida por parte do nosso ativo. Eu, a partir de agora, vou só pedir-vos umas respostas um bocadinho mais breves, porque daqui a um bocado começa toda a gente a ficar com fome e menos atenta. A Leonor, há pouco, lembrava-nos da instabilidade no que diz respeito às taxas de juro. E ontem ouvimos Christine Lagarde a dizer que elas não vão subir, mas também a chamar a atenção que a instabilidade internacional pode obrigar a fazê-las subir de novo. Com esta instabilidade, o que é que se projeta, Hugo, nomeadamente na sua instituição? Reduzir margens para não onerar mais os créditos dos clientes? É verdade que nos últimos 18 meses tem-se verificado um aumento exponencial das taxas de juros e a expectativa é que agora nos próximos 12, 18 meses haja uma consolidação do nível das taxas de juros neste nível atual, mesmo assim é alto a nível de taxas. O Banco Credivon, obviamente, tem sido um desafio grande a gestão do aumento das taxas de juros para o financiamento da atividade. Contudo, mantemos a nossa coerência e o nosso posicionamento de deixar as portas abertas para ajudar a dinamizar e a desenvolver o negócio dos nossos parceiros. Isto, basicamente, o que temos feito é suportar, absorver parte daquilo que é o aumento das taxas de juros, não repercutindo esse custo para os parceiros e para os clientes finais e, basicamente, dessa perspectiva, ajudar quer as famílias, quer os nossos parceiros comerciais a conseguirem manter as suas vendas suportadas pelo financiamento. Aqui, e deixe-me dizer que, e acho que grande parte da audiência sabe isso, o Banco Credivon sempre primou por uma total coerência nas suas políticas, independentemente do ciclo económico ser mais positivo ou menos positivo. E, portanto, é isso que fazemos, continuaremos a fazer e também deixar também aqui uma mensagem de confiança e de otimismo para 2024. Acreditamos que o mercado globalmente vai estar estável face à dinâmica de 2023 e, portanto, continuaremos com todas as condições para ajudar os nossos parceiros e clientes. No Santander também estão a acomodar a subida das taxas para não tornar os créditos mais pesados para os clientes, Nuno? Na verdade, o que o Hugo acabou de mencionar é comum a todo, é transversal a todo o setor. Eu introduziria apenas uma correção, portanto, os bancos não estão a acomodar com o sacrifício das suas margens a subida das taxas cliente, porque isso depende muito mais dos intermediários de crédito do que dos bancos. Nós o que temos vindo a fazer é absorver nas nossas margens o impacto dessas taxas para proteger os intermediários de crédito e a sua sustentabilidade. Há um caminho ainda para percorrer. As taxas de mercado nestes últimos meses subiram à volta de 4%. E, no entanto, quando olhamos para as taxas de usura em Portugal, elas só subiram cerca de 2%. Portanto, eu diria que o caminho ainda está mais ou menos pela metade. Em relação ao que nos espera para 2024, de facto, o cenário central do Banco Central Europeu é de controle da inflação. Vamos acreditar que sim, que é isso que vai acontecer. Aliás, eu espero que seja isso que vai acontecer, para bem de todos. No entanto, estamos num cenário internacional bastante instável, como sabemos todos, e, portanto, se eventualmente voltar a haver alguma perturbação da inflação, nomeadamente por temas de oferta, não vejo que seja por temas de procura, porque estamos a assistir a um arrefecimento da procura, mas se existir será mais por temas de compressão da oferta. Pois, nesse caso, então, que remédio terá o Banco Central Europeu se não utilizar a ferramenta que tem à sua disposição, que são as taxas? Porque está tudo em cadeia. Licínio, é preferível baixar as taxas de juro do que depois ver o mal parado aumentar? Em bom rigor, as taxas de juros baixam se o Banco Central Europeu decidir que elas baixam, não é? A política monetária é definida em função, grande parte do tempo, da inflação, nomeadamente a inflação subjacente. A inflação, os últimos dados da inflação na Europa são de 4,3%, o alvo é 2%, portanto estamos ainda acima do dobro daquilo que se pretende, e por isso eu diria, bom, a mensagem da Christine Lagarde ontem foi muito clara, mas eu diria que as taxas não vão baixar nos próximos meses, garantidamente. Antes do fim de 24 não teremos taxas mais baixas do que aquilo que são hoje, mas a volatilidade deste setor
Depende muito do contexto macroeconómico, os dados do emprego, se houver uma recessão nas principais economias que são motores da Europa, como a Alemanha ou França, isto pode se alterar, se houver aqui um ajuste naquilo que são os conflitos geopolíticos neste momento a decorrer com a subida forte da energia e dos combustíveis, isto também se pode alterar. Portanto, há muito pouca previsibilidade, há muita volatilidade. Aquilo que é muito certo é que as taxas vão continuar elevadas e isto tem impactos naquilo que é a capacidade de consumo e de investimento, quer das empresas, quer das famílias, o que adiciona também complexidade à gestão orçamental das famílias, principalmente aquelas que têm recursos mais escassos, o que, a médio prazo também acentua desigualdades sociais. Que impacto é que isto tem no comércio de automóveis em Portugal? Naturalmente, a limitação das taxas de aceitação ainda em valores mais baixos daquilo que tínhamos no passado. Isto tem a ver necessariamente com a degradação do perfil do cliente e com o menor rendimento disponível das famílias. Portanto, eu diria que isto é aquilo que nós podemos esperar para 2024, relativamente à questão da acomodação da subida das taxas nas margens, como diziam os colegas, é transversal. A subida foi de 4,5% e nós não chegamos a subir metade, portanto, tudo o resto é perda efetiva de margem e isso observa-se nos relatórios e contas das organizações facilmente. Pedro, viu a gesticular no que diz respeito à imprevisibilidade do amanhã, portanto, descer parece uma carta completamente fora do baralho, mas se ficarmos por aqui durante algum tempo já vai contribuir para alguma estabilidade? Mas não vamos ficar por aqui. Uma coisa é a Euribor e outra coisa é as taxas a que os bancos se refinanciam no mercado. Sim. E essas vão continuar a subir. Se na última vez que falámos na ANECRA, em Coimbra, a gente estava a dizer que a previsão do BNP Paribas, do Research, era que em janeiro, fevereiro, março, iríamos começar a ver uma estabilidade. Essa previsão já não é atual. Estamos a prever que vai continuar a haver uma subida do refinanciamento, ainda que a Euribor até possa ficar aqui estabilizada. Isso é um primeiro impacto. O segundo, aquilo que todos nós dissemos e que temos vindo a fazer, que é, estamos a amortecer e a acomodar os aumentos do nosso refinanciamento, não subindo as taxas base, é um conceito aqui especial que os senhores percebem, não subindo as taxas base, isso é possível, mas é cada vez menos possível, porque nós estivemos a financiar isso com as carteiras que tínhamos para trás, com financiamentos mais baixos. E essas carteiras vão se amortizando. Portanto, quanto mais essas carteiras se amortizarem, menos capacidade estas 4 empresas terão para aguentar a não passar para o mercado o aumento do refinanciamento que temos. E, portanto, não estou a falar pelo BNP Paribas, pelo CTLM, até estou a falar pela indústria. E essa é uma realidade para a qual temos que nos preparar, independentemente da Euribor ficar agora estável o resto do ano todo. Provavelmente, não sabemos se fica nem se não fica, para responder à sua pergunta. Pronto, isto tem um efeito na cadeia de negócio no financiamento automóvel, na pressão sobre os estoques dos carros usados, na pressão nos carros novos que vão entrar no mercado, como é que vão sair, enfim, toda a pressão que isto vai ter, vai ser um 2024 interessante. Sim, é sem dúvida um momento de enorme pressão no setor, porque há aqui enormes mudanças. Acabámos de falar da dificuldade em aceder ao crédito. A verdade é que, no que diz respeito às viaturas, também estamos a assistir a uma transformação, até por via das metas de sustentabilidade, a eletrificação, deixando um pouco cair por terra aquele que era o grande motor da economia europeia, que era os construtores automóveis. E, por outro lado, também temos uma mudança de paradigma, em que, se perguntarmos às novas gerações, já não têm tanto aquela ideia da posse do automóvel, mas apenas do usufruto do automóvel pontualmente quando é que ele é necessário. Licínio, para uma empresa que vive de ceder crédito para as pessoas comprarem carros, como é que se adapta a tantas coisas ao mesmo tempo a transformar o core do negócio? Bom, a adaptabilidade é a palavra do momento e do futuro. E, portanto, nós estamos a rever processos, a estudar soluções e, no momento em que for oportuno, estaremos necessariamente preparados. Ainda assim, acho que vale a pena dizer que toda essa transferência, digamos assim, é tímida. E, portanto, acho que está claro para todos que as novas gerações valorizam mais a utilização do que a posse, mas ainda assim, culturalmente, em Portugal, todos gostamos de ter um automóvel à nossa disposição por uma questão de conveniência, por uma questão de independência. E, em bom rigor,
se nós observamos aquilo que tem acontecido do ponto de vista das soluções de mobilidade alternativas, nomeadamente ao nível dos transportes públicos, percebemos que as soluções são ainda relativamente escassas. Aliás, não é por acaso que ao longo deste ano têm-se alcançado alguns recordes de volume de tráfego nas principais avenidas do país, na VCI, na segunda circular. Superiores ao que era antes da pandemia. Absolutamente. E isto é um sinal claro. Eu tenho uma colega de trabalho que vive no Barreiro, são 40 km de Lisboa e que demora entre 1h30 a 2 horas a chegar aqui transporte público. Entre apanhar o barco para a Cais de Sodré, apanhar o metro que sai na troca de linha no Marquês de Pombal e depois até o Lumiar e depois a pé. E, portanto, hoje não há grandes soluções. Hoje, claramente, os modelos de subscrição continuam a evoluir e vão evoluir, mas são soluções de micromobilidade em grandes centros urbanos de forma muito limitada. E se nós olharmos para o parque automóvel em Portugal, ele é constituído por mais de 5 milhões de viaturas, com uma idade média que anda nos 13 anos, mas se lhes retirarmos as frotas das empresas e os veículos de rentacar, na verdade não são 13, são 20, e portanto não é crível que estas pessoas com carros com 15 a 20 anos amanhã vão abdicar dessa solução de mobilidade para ter uma solução de subscrição que lhes custa mais, que é menos conveniente e tudo isso. Finalizar, vai acontecer, mas não creio que nos próximos 5 anos tenhamos uma transferência massiva para esse tipo de soluções. E, portanto, quando acontecer, estaremos naturalmente preparados. Não vejo que seja para amanhã. Nuno, também tem esta visão que não é já para amanhã o fim do carro individual de cada um de nós? Não tenho. E então vou introduzir aqui um elemento de discórdia, que estava muito pacífico até agora, para ver se isto se ganha um bocadinho mais de agitação. Portanto, o nosso modelo de negócio já se transformou e isto continua a transformar-se. Portanto, o que está a acontecer hoje em dia é que nós todos consumidores ganhamos muito mais poder do que antes, graças à digitalização, graças aos smartphones, graças às novas formas de vida e modos de consumo. Portanto, isso é uma realidade, não é o futuro, isso já está a acontecer hoje. Obviamente, o que acontece é que não se migra de um modelo para o outro de forma absoluta. Estamos confrontados hoje em dia com tipos de consumidores que querem coisas diferentes. Ao passo que antes era muito mais monolítico, era muito mais fácil centrarmos num produto e, em princípio, toda a gente o comprava. O que acontece hoje em dia é que, se continuarmos centrados no produto e não no cliente, o futuro não se avizinha muito risonho. E já houve várias empresas que, por estarem demasiado focadas no produto e não tanto no cliente, tiveram um fim abrupto. Portanto, creio que o aviso está aí para todos. O que é que isso significa para as empresas financeiras? Isso é um debate apaixonante para o qual não vamos ter tempo hoje, mas deixo só a mensagem que o que me parece óbvio é que as empresas do setor financeiro o que têm que fazer é adaptar-se a esta realidade, têm que ser capazes de interpretar estas tendências e têm que deixar de olhar tanto para o produto e mais para o cliente, o que significa ter vários produtos para poder cobrir estas diferentes expectativas e estar preparado se houver um deles que eventualmente prevalece para não ficar potencialmente fora do mercado. O que significa, concretamente, cobrir a expectativa de posse, cobrir a expectativa de mobilidade, cobrir a expectativa de ter apenas um carro para utilizar em curto espaço de tempo e não com um compromisso de longo prazo, enfim, estar presente em todos esses tipos de expectativas. Pedro também é apologista deste paradigma, olhar para as pessoas e não tanto para o produto? Temos que viver duas vidas. Mais ou menos. Diria primeiro que de manhã temos que trabalhar para pagar o almoço e à tarde temos que trabalhar para pagar o amanhã e o depois. E, portanto, durante a manhã vamos financiar automóveis aos clientes que os quiserem comprar e vamos fazer isso todos, porque senão não pagamos nem o hoje nem o amanhã. Agora, a verdade é que há uma transformação, as pessoas mudam. Também a dizer duas ou três coisas interessantes sobre este aspecto. A DriveNow abriu e fechou no dia em que deixou de ser subvencionada pela marca que a suportava. A Cadillac pôs um modelo de subscrição em Nova Iorque, que é um mercado enorme, e teve que o fechar porque logisticamente não conseguia disponibilizar o bem aos clientes. Deram passos superiores andaram para a frente pernas e saíram para trás. O processo logístico que suporta modelos de subscrição e de utilização não é pago pelo preço que nós, enquanto clientes, estamos dispostos a pagar. Ter uma viatura à disposição durante 2 horas e deixá-la por aí no free float tem um custo logístico que
nós não estamos dispostos a pagar ainda. E o equilíbrio entre estas duas coisas, o preço a praticar, ainda vai faltar algum tempo. Mesmo que a gente gostasse todos de não ter automóvel e poder ter o carro quando precisamos. É uma visão pessoal que eu tenho e que, portanto, temos que viver as duas vidas. Agora, temos de preparar isto. Isso é evidente. E, porventura, os nossos grupos têm sociedades comerciais, que não são bancos, que utilizam, alugam viaturas, ou em modelos de renta-car, ou em modelos de renta de longa duração, que conseguem gerir estoques de viaturas e vão disponibilizando. O problema deste custo logístico continua a existir, mas vai-se disponibilizando isto aos clientes. A outra coisa é, aqueles que trabalhamos então com parceiros, poder ter nos parceiros que vendem automóveis, carros para disponibilizar aos clientes, ou motas para disponibilizar aos clientes, ou bicicletas para disponibilizar aos clientes, que nós próprios financiamos e que gerimos de alguma forma com eles esse processo. Tudo isto se pode experimentar e vamos, digamos, evoluir por aí. E vai haver duas coisas a acontecer. O negócio tradicional não vai morrer e este negócio vai começar a crescer. É essa a minha visão, digamos, pessoal sobre o tema. No entretanto, Hugo, vamos experimentando e adaptando-nos àquilo que os clientes mostram que querem? Basicamente é isso. Não querendo repetir parte do discurso aqui dos meus colegas de painel, mas de facto, dentro da sociedade portuguesa e a cultura portuguesa ainda tem muito sentimento de posse. E, portanto, se compararmos com outros países da Europa, nomeadamente a Europa do Norte e Inglaterra, Estado fora da União Europeia, basicamente tem mais o conceito de usufruto e não tanto posse. A nossa cultura, a nossa sociedade ainda está muito intrinsecamente ligada com o tema da posse. Muitas vezes o carro é a continuidade da Exatamente, pessoa, exatamente. E, portanto, acreditamos que vai continuar a oferta de produto de aquisição mesmo da viatura. Inclusive, por curiosidade, recentemente fizemos um estudo com um universo de pessoas através de uma empresa externa e ficámos, de certa forma, surpreendidos com os resultados, porque mesmo as gerações mais novas estavam mais viradas para a parte da posse e, portanto, todas elas com um discurso de que, sim senhora, quero trabalhar, quero viver noutros países, mas quero um carro porque quero me deslocar, quero viajar, não quero ter restrições a nível de mobilidade. E, portanto, estou um bocadinho mais alinhado com aquilo que foi o discurso do Licínio, contudo, percebo também o discurso aqui do Nuno e obviamente, como financeiras, temos de estar atentos àquilo que são as movimentações do mercado, ver as tendências e, na altura certa, aplicarmos ou tentarmos ajustar aquilo que são as soluções que temos disponíveis para ajudar depois as necessidades dos nossos parceiros e dos nossos clientes. Muito bem, muito obrigada. Eu tentei condensar aqui nesta última pergunta todas as outras, tendo em conta que estamos a começar a ficar sem tempo, mas agradeço ao Hugo, ao Nuno, ao Licínio e também ao Pedro por estas ideias que nos deram em relação ao financiamento das nossas viaturas e também à sustentabilidade das empresas.